existem 5 regras de transição na reforma da Previdência e você precisa escolher qual regra de transição você vai aposentar. Algumas situações você quer aposentar agora e às vezes o valor do benefício não é tão válido, tão melhor quanto outra regra se você esperar um pouquinho mais de tempo para aposentar. Então por isso que é importante você conhecer as 5 regras e também conhecer o que precisa cumprir para que se encaixe nessa regra e também o valor do benefício que você vai receber, para assim você optar pela melhor regra. Às vezes existe uma regra agora que você pode aposentar, mas ela não é a melhor regra porque não te garante o melhor valor de benefício. Então seria melhor você esperar para aposentar numa outra regra, enfim. Isso eu já trouxe para vocês no vídeo, existe planejamento previdenciário quanto a isso, para você escolher sempre a melhor aposentadoria. E uma delas é a da regra dos pontos que eu trago no vídeo de hoje. Então eu trago 6 dicas para você não errar em relação a essa regra e entender certinho como que funciona. A primeira questão então é a quantidade de pontos. Lá em 2019, quando a reforma da Previdência foi aprovada, existia uma quantidade mínima de pontos que você precisava completar, que era 86 pontos mulher e 96 pontos os homens. Em 2020, logo no ano seguinte, aumentou 1 ponto para cada um. Em 2021, aumentou mais 1 ponto para cada um. Em 2022 também aumentou uma certa quantidade de pontos. Então, em 2019 era 86 pontos mulher e 96 pontos homem. Em 2020 aumentou 1 ponto, então ficou sendo 87 mulher e 97 homem. Em 2022, então, tendo em vista que vai tendo esse aumento de 1 ponto a cada ano, se refere então a 89 pontos mulher e 99 pontos homem. Porém, olha só o que a lei fala. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação que se refere ao artigo inciso 2º do CAPT, que eu vou explicar para vocês, será crescida de 1 ponto até atingir o limite de 100 pontos mulher e 105 pontos homem. Então as mulheres vão atingir esses 100 pontos lá em 2033 e os homens vão atingir esses 105 pontos em 2028. Dessa forma vai aumentando 1 ponto a cada ano e lá em 2028 para de aumentar para os homens, chega a 105 pontos e a partir de então sempre 105. Para as mulheres para em 2033, que são 100 pontos, e vai mantendo, então, 100 pontos a partir de 2033. Dessa forma, aumenta 1 ponto. E o que é o ponto? O ponto é a soma da idade com o tempo de contribuição. Dessa forma, vem a segunda dica para vocês. Vamos lá. Essa regra, ela não exige uma idade mínima, ou seja, não precisa ter 60 anos, 65 anos, necessariamente para aposentar nessa regra, mas exige um tempo de contribuição mínimo que é 30 anos mulher e 35 anos homem. Isso é obrigatório ter nessa regra. Só que a quantidade de pontos também, que é um outro requisito necessário, e agora em 2022 89 pontos mulher e 99 pontos os homens, precisa haver então a soma do tempo de contribuição com a idade mínima. Vamos levar em consideração uma mulher, por exemplo, que tem 30 anos de tempo de contribuição, que é o mínimo que essa regra exige. Ela precisa, então, ter 89 pontos agora com a aprovação da reforma e com a quantidade de pontos que é necessária em 2022. Dessa forma, ela precisa ter, no mínimo, 59 anos de idade. 59 de idade com 30 de tempo de contribuição dá os 89 pontos necessários. Um homem já precisa ter, no mínimo, 35 anos de tempo de contribuição e precisa ter 99 pontos. Dessa forma, se ele tem os 35 anos mínimos de contribuição, ele vai precisar ter no mínimo 54 anos de idade. 54 de idade com 35 de contribuição dá os 99 pontos que o homem precisa. Agora vamos dizer que uma mulher tem um pouco mais de tempo de contribuição. Uma mulher tem 35 anos de tempo de contribuição agora em 2022. Ela precisa de 89 pontos. Desta forma, ela precisa completar pelo menos 54 anos de idade. Já se for um homem que precisa ter no mínimo 35 anos de tempo de contribuição e tem 40 anos de tempo de contribuição em 2022, a quantidade de pontos é a mesma, 99 pontos. Então ele vai precisar de menos idade para conseguir chegar nesses 99 pontos e no caso ele precisa completar então 59 de idade. 59 de idade mais os 40 anos de tempo de contribuição dá os 99 pontos que o homem precisa. Ficou claro para vocês com os exemplos? Então você precisa ver quanto tempo que você tem. Tem que ter mulher no mínimo 30, homem no mínimo 35. Se ultrapassou a quantidade de tempo de contribuição, a idade mínima vai ser menor, porque a soma dos dois vai dar menos, vai ser a mesma quantidade de pontos, mas vai ser menos idade para conseguir aposentar, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E uma terceira dica, então,
é que o tempo de contribuição dos 30 e 35 anos mínimos não é somente tempo pago, pode ser um tempo ficto, que a gente chama, que seria, por exemplo, a conversão de tempo especial em tempo comum, e essa conversão, olha, só pode ser feita até novembro de 2019. Depois de novembro de 2019 não pode ter conversão de tempo especial em comum. A gente pode incluir, por exemplo, o tempo rural antes de 91, que não tem pagamento, tanto para homem quanto para mulher, entra no cálculo do tempo de contribuição. A gente pode converter o tempo de deficiente em tempo comum também. Temos várias questões, o de professor, que seria o tempo especial lá atrás, em tempo comum. Isso tudo é uma conversão de tempo e aumenta, às vezes, 40% do seu tempo, 20% do seu tempo. Depende muito do tipo de tempo que você vai incluir esse tempo ficto. Então, não precisa ser 30 anos necessariamente pagos, necessariamente registrados em carteira. Pode ser tempo convertido e faz com que você consiga mais rápido atingir as regras, ou se não conseguir atingir as regras, né, você pode também aumentar o seu tempo de contribuição, aumentar o cálculo do valor do benefício, tudo isso por ter feito essa conversão de tempo. Então, caso você tenha aposentado em qualquer uma das regras que exige tempo de contribuição e tem direito à conversão de tempo, tem direito a tempo rural e não incluiu isso no seu cálculo do benefício, quando a INSS fez o cálculo, você pode fazer a revisão, tá bom? Isso também é muito importante. Em continuidade a isso, eu já expliquei para vocês que exige no mínimo, então, 30 anos de tempo de contribuição mulher, no mínimo 35 anos de tempo de contribuição homem. A soma dos dois vai gerar uma quantidade de pontos, e a quantidade de pontos em 2022 é 89 pontos mulher e 99 pontos para os homens. Isso vocês já entenderam. Agora é importante vocês levarem em consideração também que na soma dos pontos é necessário que o seu tempo de contribuição e a sua idade sejam contados em anos, meses e dias. Então você não vai contar 30 anos certinho com 59 anos certinho de idade. Você vai contar 30 anos de tempo de contribuição, 4 meses e 6 dias, e a sua idade, 59 anos de idade, com 7 meses, com 3 dias. Então não é o valor total, é a quantidade de meses também. Então o que vai acontecer? Muitas vezes você já atingiu o requisito por causa dos meses, né, e dos dias, que aí somando os dois vai dar a quantidade de pontos. Então a gente vai somar 59 anos, 3 meses e 2 dias, com 30 anos de tempo de contribuição, 6 meses e 5 dias, e vai resultar lá, não sei em quantos pontos, né? Mas a soma de tudo isso que precisa ser feita. Não é somente o tempo total, tá? Sem essas variáveis. Então a gente geralmente soma, por exemplo, 59 anos e 6 meses, 59,5, com o tempo de contribuição de 30 anos e 6 meses, vai dar 30,5. Aí 30,5 com 59,5 vai aumentar em um pontinho por causa do 0,5 de cada um, entendeu? Então isso tudo é importante também. O INSS já errou também muito isso no começo e pode ser que caiba a revisão no seu benefício. Se você teve seu benefício negado, mas considerando esses dias, meses e anos, pode ser que você tenha direito ao benefício e o INSS negou. Então, pode ser que caiba a revisão. Essa é a quarta dica, hein? A quinta dica é em relação ao valor do benefício. O INSS, a lei, né, prevê que, na verdade, esse cálculo aqui é feito numa regra diferenciada. É feito um cálculo, então, de 60% da média das suas contribuições desde julho de 94, mais 2% a cada ano que ultrapasse 15 anos para as mulheres e mais 2% a cada ano que ultrapasse 20 anos para os homens. Isso é importante porque quanto mais tempo de contribuição você tiver, mais 2% você vai ter a cada ano. Então, dessa forma, pode ser que caiba uma revisão para aumentar o valor do seu benefício, né? E também, quanto mais tempo de contribuição você tiver, mais soma de 2% você vai ter. Existe uma regra de exceção ali na reforma da Previdência, que é o descarte das contribuições. Então, muitas vezes você tem 40 anos de tempo de contribuição, mas utilizar esses 40 anos de tempo de contribuição não é benéfico. Por quê? Apesar de você ganhar 2% a cada ano, essas contribuições são contribuições baixas e talvez seria melhor excluir elas do cálculo, você utilizar o tempo mínimo necessário de 30 ou 35 anos, aposentar com 60% da média, e essa média vai ser uma média maior e pode ser que o benefício seja com um valor maior, você excluindo o tempo de contribuição baixo. Então, isso é necessário fazer cálculos, né?
E o sistema, geralmente, que os escritórios usam, o INSS não faz esse tipo de cálculo, vai fazer simulação com 30 anos de tempo de contribuição. Qual que é o resultado? Com 32 anos de tempo de contribuição, qual que é o resultado disso? E aí vai ser apurado qual que é o melhor valor de benefício. O INSS devia fazer esse cálculo quando faz a concessão do benefício, mas ele nem sempre faz. Então é importante sim fazer uma revisão e um planejamento para ver qual regra que você se encaixa e se essa exceção é benéfica ou não para você. Também é importante trazer nessa questão do valor do benefício que muitas pessoas estão confundindo essa regra dos pontos com a regra dos pontos que existia antes da reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, se você atingisse uma quantidade mínima de pontos, você ficava isento do fator previdenciário. E era muito bom, né? Que aí você aposentava com 100% da média e não tinha nenhum redutor. Mas essa regra dos pontos é uma outra regra. Então, não existe esse redutor, essa isenção, na verdade, de fator previdenciário, até porque na regra dos pontos nem existe fator. Existe 60% mais 2% a cada ano que ultrapasse 15 ou 20 anos. Não existe fator previdenciário e por isso essa regra deixou de existir, essa que isentava do fator, com a reforma da Previdência, tá bom? Se você tem direito adquirido, você está pedindo uma outra regra lá atrás, antes da reforma da Previdência. Se você estiver pedindo na regra dos pontos, você não vai aposentar com 100% da média como era antes. Você vai entrar nessa regra aqui de 60% mais 2%, ok? Isso é muito importante. E a sexta dica é para os professores. Os professores, quando existe tempo total, né, todo o tempo utilizado na aposentadoria, trabalhado ali em escolas, ensino fundamental, ensino médio, escola infantil, e totalmente vinculado ao magistério, é necessário, então, fazer uma contagem diferenciada, porque o professor entra numa regra diferenciada e reduz aí 5 anos no tempo de contribuição. Não é 30 mulher, é 25 anos mulher professora. E não é 35 anos homem, é 30 anos o homem que é professor. Mas aí todo o tempo precisa ser como professor. Se você estiver misturando o tempo de professor com outro tempo que não tem essa qualificação, você cai numa regra comum de aposentadoria. Se for o seu caso, então, você também tem um redutor na quantidade de pontos. Lá em 2019, era 81 pontos mulher e 91 pontos homem. E também foi ocorrendo esse aumento de 1 ponto a cada ano. Aí virou 82 anos mulher, 92 anos homem, depois 83, 93, 84, 94. Agora, em 2022, então, a professora aposenta com 84 pontos e o professor com 94 pontos. Aí soma o tempo de contribuição mínimo com a idade, né? Tem que totalizar a quantidade de pontos e todas as regras que eu falei acima se aplicam também. É dias, meses e anos para contagem, a soma do tempo com a idade, que dá a quantidade de pontos. Quanto mais idade, menos tempo, e quanto menos tempo, mais idade, mas tem esse limite aí sempre de 25 anos professora e 30 anos professor, tá bom? Tem esse cuidado que tem esse redutor também de 5 anos. E aí a limitação também, lá no final, quando para de crescer essa quantidade de pontos, é 92 pontos mulher e 100 pontos os homens, tá bom? A partir daí, para de crescer a quantidade de pontos. Então, pessoal, esse vídeo é muito importante, assista quantas vezes precisar, anote as informações, porque aqui todas as informações que você precisa saber sobre a regra de pontos estão nesse vídeo de hoje. E se você precisar refazer os cálculos, fazer uma revisão, aí você precisa contratar um especialista para fazer todos esses cálculos, porque como eu falei para vocês, entra tudo desde julho de 94 até a data da aposentadoria, tá bom?